Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais esse dia de estudo da nossa atividade da Jovaed, né, onde a gente está propondo aí um estudo sobre as estratégias de gamificação para atividades em EAD. Aqui é a Cristiane Mendes e o foco no dia de hoje é em conhecer os elementos de gamificação, ou pelo menos alguns. Bom, então eu gostei muito de conhecer o grupo e saber do interesse de cada um pela gamificação. E eu pude perceber que as experiências do grupo são distintas, mas nós temos em comum o mesmo foco, que é compreender melhor a gamificação. Bom, então, a proposta de hoje é estudarmos os elementos do design de jogos. Ao meu ver, estes são os ingredientes e a nossa busca é como fazer uso destes ingredientes, certo? Que são os elementos. Então, a grande questão é, o que tantos educadores e as empresas querem descobrir é o que tem os jogos que fazem com que seus usuários passem horas concentrados e com tanta vontade de jogar diariamente. Então, né, a grande questão do nosso interesse é descobrir a essência desse engajamento que os jogos geram. Então, e o nosso foco, né, é imaginar aí como que seria o desempenho, no caso das empresas, de um funcionário ou um cliente, e no nosso caso, de um aluno, se ele estivesse com essa mesma dedicação, realizando uma atividade fora do contexto de jogos. Então, quando a gente começa a buscar sobre os elementos dos jogos, nós encontramos no livro da Jane McGonigal, que existem apenas 4 elementos, que seriam objetivos a alcançar, regras a cumprir, sistema de feedback e participação voluntária. Bom, e a primeira questão que fica é tão simples assim? O fato é que esses 4 elementos, eles podem ser ampliados e detalhados, e quando a gente começa a fazer algumas pesquisas, a gente encontra algumas referências que vão trazer mais detalhes desses elementos. Então, o que a Jane McGonigal apresenta, eu vejo que é só um princípio geral, que seriam esses 4 princípios, e a questão que fica toda é, né, como que eu vou traçar uma estratégia para apresentar os objetivos a alcançar, como que eu vou apresentar as regras, como que eu vou controlar o sistema de feedback e principalmente aí como que eu vou trazer essa pessoa que a gente está buscando para um engajamento, e aí ela chama de participação voluntária. Bom, então, eu enumerei alguns itens e eu vou compartilhar com vocês. Eu coloquei 15 itens, mas a gente consegue encontrar referências que falam de mais elementos. E então, por aí a gente começa a ver que o caminho não é tão simples, né? Temos um caminho e um cenário complexo. Bom, e para complicar ainda mais o cenário, existe um estudo de Richard Bartle, onde ele apresenta a existência de 4 perfis de jogadores. Então, de acordo com esses perfis, a gente tem que os elementos do design de games, eles irão funcionar melhor ou pior conforme o perfil do jogador. Então, existem alguns 4 tipos aí, que traduzidos a gente pode chamar os jogadores que têm um perfil mais conquistador, outros exploradores, alguns chamados de socializadores e alguns classificados aí como assassinos, né, no sentido dos games. Bem, então percebem que o assunto começa a ficar ainda mais complexo. E eu acrescento aqui que para nós educadores existem ainda outros elementos, além desses, que é a questão do fator pedagógico. Para vocês refletirem, eu vou comentar sobre um exemplo que foi discutido no grupo sobre o Duolingo, né? Então, é uma solução para aprendizado de idiomas e que a gente vê que utiliza dos conceitos de gamificação. Então, do ponto de vista de engajamento, a gente tem que a solução realmente parece funcionar. Então, a gente tem vontade de continuar usando, a gente sempre quer voltar e podemos dizer que é viciante. Então, se alguém aqui teve experiência de fazer uso, consegue compreender isso do ponto de vista do engajamento. Porém, como foi levantado lá no grupo, a questão é, será que a metodologia pedagógica usada pelo Duolingo é a mais adequada? Então, a repetição e a tradução é a melhor estratégia para aprendizado do idiomas?
A gente tem essas questões e eu trouxe aqui para que a gente analise que o foco educacional da gamificação irá exigir de nós ainda mais desafios. Então, como que a gente pode criar propostas que, além de gerarem engajamento, também geram um aprendizado significativo? Então, essa é a questão aí, e assim eu apresento a complexidade do cenário para vocês. Bom, então agora a gente tem, algumas indicações de elementos dos games, temos essa referência dos perfis dos jogadores, e então eu vou compartilhar com vocês um link onde eu sintetizei um pouco esses conteúdos, e a atividade de hoje será vocês escolherem um desses elementos e comentar sobre o uso dentro do contexto educacional. Então, você pode citar um exemplo ou mesmo uma experiência que você já tenha passado, fazendo uso como um usuário ou aplicando isso em alguma prática, tá certo? Então, é isso. Acessem o arquivo e comentem aqui para a gente construir e continuar o nosso grupo de estudo. Então, até o próximo encontro.